O Wolverine é um dos personagens mais poderosos e icônicos de todo o universo da Marvel. E uma coisa que chama bastante atenção é que, diferente de muitos heróis, o Wolverine é conhecido por resolver a parada. Quando ele chega, pode apostar que ele não vai ficar de brincadeira. E isso vale para vilões e também para os heróis. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar aqui 9 heróis que o Wolverine já humilhou, cara. Já tirou onda na cara deles, já derrotou e mostrou que o Wolverine que manda na parada. Então bora pro vídeo de hoje. Antes, só deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo Hora de Aventura. Pra aquela galera que pulou o início do vídeo, vai começar a ler isso aqui embaixo e não vai entender nada. Comenta aí Hora de Aventura, beleza? Vamos lá então pro vídeo. Nono lugar temos Deadpool. Bom, não é de hoje que o Wolverine e o Deadpool se enfrentam e saem no braço. Realmente esses dois têm uma relação de amor e ódio. E em diversos momentos o Wolverine já derrotou o Deadpool das maneiras mais vergonhosas e humilhantes para o próprio Wade Wilson. Só que tem uma história muito bizarra, onde o Deadpool fica tendo algumas alucinações malucas e não sabe realmente se ele está falando com as pessoas reais ou se essas pessoas estão apenas na sua cabeça. E aí, para conseguir se tratar, né, digamos assim, ele decide sair na porrada com o Logan. E ele tá tão maluco que pede pro Wolverine cravar suas garras nele, cara, pra ver se assim ajuda com a terapia. E ainda dá um soco e desmaia a mulher que estava acompanhando o Logan. Depois de ficar puto com o Deadpool, o Wolverine ele começa a lutar com ele e é uma luta muito brutal ali no meio da cidade. E o Wolverine, cara, arregaça com o Deadpool sem dó e falando um monte de coisas para o mercenário Tagarela, dando uma baita humilhada e várias lições de morais no Deadpool. Depois de tanta humilhação, se não bastasse, o Wolverine crava suas garras nas costas do mercenário e no fim acaba vencendo a luta. Em oitavo lugar temos o Hulk. Pois é, outro personagem que já saiu na mão com o Wolverine diversas vezes foi o próprio Hulk. Aliás, a primeira aparição do Wolverine nos quadrinhos foi uma história do Incrível Hulk. Ele ainda não era esse Wolverine que nós conhecemos hoje, mas vale aqui como curiosidade para vocês. Por mais que o Hulk seja um dos personagens mais fortes da Marvel, ele nunca foi conhecido por ser um dos mais inteligentes. Ainda mais a sua versão Hulk cinza, que é essa que o Wolverine acaba encontrando. O Wolverine acaba insultando o Hulk sem querer, o que deixa o monstrão muito bravo, e ele vai pra cima do Wolverine. É claro que, como foi algo sem querer, o Logan não queria lutar com o Hulk, mas não tem jeito. Quando um bichão daqueles vai pra cima de você, não dá pra você ficar parado sem se defender. O mais interessante aqui é que, como a história mostra toda essa sagacidade e experiência do Wolverine em combate, ele de fato não quer lutar contra o Hulk, e nesse momento também o Hulk fala pra ele: eu fiquei mais esperto e você ficou mais covarde. E o Wolverine responde com muita classe, dizendo: saber quando lutar e quando sair andando é mais inteligente do que você jamais será um dia. Pois é, cara, ele humilhou com classe e ainda depois deu uma boa surra no Hulk. Sétimo personagem temos o Namor. Pois é, o Wolverine enfrentou o Namor também algumas vezes ao longo dos anos. São muitos anos de história, né? Então muitos encontros entre vários personagens. Em uma luta mano a mano na Terra, beleza, o Wolverine provavelmente vai ganhar, ele vai dar uma surra no Namor. Porém, dentro da água, é praticamente burrice enfrentar um Namor. Só que estamos falando aqui do Wolverine, cara. Ele não quer nem saber, ele vai até Atlantis para ir atrás do Namor, que tem uma informação importante que o Wolverine naquele momento dos quadrinhos precisa. A informação é saber aonde está o Nitro. E graças a uma armadura construída pelo Homem de Ferro, o Wolverine consegue chegar até o fundo do mar. Por mais que o Wolverine não seja um excelente lutador embaixo da água e nem tenha conseguido controlar a armadura do Homem de Ferro tão bem assim, ele conseguiu derrotar os guardas do Namor sem enfrentar dificuldades. E logo após isso, o Namor aparece, falando que o Homem de Ferro mantinha o Logan em uma coleira, como uma espécie de cachorro. E aí, meu amigo, o Namor leva um baita de um socão na cara pra ficar esperto. Lembrando que o Namor é o rei embaixo da água e mesmo assim tomou um socão do Wolverine no seu território. E depois disso ainda, o Namor acaba dando a tal informação que o Wolverine precisava. Humilhou, conseguiu a informação e saiu de boa. Próximo personagem nós temos o Venom. Eu sei que o Venom não é um herói em si, né? Hoje em dia ele tá mais pra um anti-herói, então eu vou roubar um pouquinho aqui pra colocar ele na lista. Mas realmente, cara, entre Venom e o Wolverine é uma luta que é difícil falar quem ganha, afinal os dois são poderosos demais. Mas se for comparar quem tem a capacidade de zoar o inimigo na luta, o Wolverine aí ganha fácil. Depois de uma luta brutal deles em um bar, isso nos quadrinhos,
quadrinhos, né, o Wolverine decide dar aquela humilhada básica no Venom. Ele fica chamando o simbionte de gosma toda hora, só pra encher o saco do monstro. E aí o Venom fica pistola e acerta o Wolverine. E ainda se gaba dizendo que já derrotou o Homem-Aranha, que o Wolverine não era nada comparado, né, ao Homem-Aranha. Nesse momento, o Wolverine zoa falando que o Homem-Aranha é apenas um moleque de 12 anos e que não tinha nada pra se achar ali. E ainda diz que ele próprio cravou as garras no Hulk na semana passada. E o que acontece depois disso? O Venom leva um pau pro Wolverine, que inclusive decide parar de lutar e só não apoiou mais porque o Wolverine não quis. Seguindo o nosso próximo personagem que o Wolverine já humilhou, temos o próprio Homem-Aranha. Fala sério, cara, quando esses dois personagens se juntam, pode ter certeza que a história vai ser muito legal. Nesse caso, os dois nem saíram na mão em si. O que aconteceu foi o seguinte: o Peter Parker e o Wolverine estavam na Torre dos Vingadores quando uma coisa muito estranha aconteceu. A Mary Jane, que naquela época estava casada com o Peter Parker, foi acusada de ter traído ele com ninguém menos, ninguém mais do que o próprio Tony Stark, o Homem de Ferro. Foi uma fofoca muito espalhada pelos jornais. Afinal, é o Tony Stark com uma supermodelo famosa. E é claro que o Peter ficou muito mal recebendo uma notícia dessa, né? Quem não ficaria? Só que o Wolverine aproveita isso pra zoar na cara do Peter Parker, falando que não era pra ele se preocupar e não se sentir mal, porque garotas bonitas sempre ferram com tudo, e que se ela tivesse cérebro pra lidar com toda aquela beleza, ela nem teria escolhido se casar com o Peter Parker em primeiro lugar. Meu Deus, cara. Ao falar isso, obviamente, o Wolverine recebeu um socão tão forte do Peter Parker que o Wolverine foi arremessado pela janela lá do alto da Torre dos Vingadores. Próximo nós temos a mutante Emma Frost. Durante a Primeira Guerra Civil dos quadrinhos, o Wolverine foi designado para achar o mutante Nitro, aquele que eu tinha comentado lá com o Namor anteriormente. Só que quem não gostou que ele fizesse essa missão foi a Emma Frost e o Scott Summers, o Ciclope. A Emma Frost ameaça o Wolverine, dizendo que vai apagar a memória dele com os seus poderes psíquicos. Só que ele tira uma com a cara dela, dizendo que isso seria impossível, graças às proteções mentais que o professor Xavier tinha colocado em sua mente. Se não bastasse isso, ele ainda diz que sabe do casinho que ela teve com o Homem de Ferro, o que deixa ela completamente sem graça e confusa de como que o Wolverine sabia uma coisa dessa. E ainda ficou um baita climão, porque ela não tinha falado pro Scott Summers nada sobre isso. E ela e o Scott também tinham uns romances ali. Pois é, não brinca com o Wolverine não, porque se ele souber algo seu, com certeza ele vai jogar isso na sua cara e te deixar completamente sem graça. Número 3 temos Old King Thor, né, o velho rei Thor. Esse personagem é uma das versões mais poderosas do Thor, e nessa forma ele se equipara a um ser com poderes nível cósmico e possui uma das fontes de poder mais sinistras e poderosas de todos os tempos, a Força Odin, que nesse momento também tinha passado a se chamar de Força Thor. Só que com esse mesmo poder, ele quase foi derrotado pelo Wolverine, possuído pela Força Fênix. Nessa forma vemos o velho Wolverine com os poderes da entidade Fênix, o que torna ele extremamente poderoso e também torna ele uma entidade cósmica, né? Pra você ter uma ideia, ele viaja por eras, destruindo corpos celestes pelo universo. Essa versão do Wolverine é tão poderosa que ele conseguiu dar uma baita de uma surra no Old King Thor e só não matou o personagem porque a própria Fênix se recusou a matar o Thor. Se não fosse isso, o Wolverine teria vencido o Thor, né? E tava humilhando ele nas palavras também nesse quadrinho. Número 2 temos Shatterstar. Muitos de vocês provavelmente nem conhecem esse personagem, o Shatterstar. Afinal de contas, ele é um herói bem esquecível mesmo. A maior aparição dele foi em Deadpool 2, onde todo mundo morre naquela cena maluca do avião. Só que nos anos 90, ele era um personagem até que importante nas histórias dos X-Men e em X-Factor também, que é um outro grupo de mutantes da Marvel. Certa vez, houve uma grande batalha entre alguns mutantes que se separaram das suas equipes. De um lado tinha alguns X-Men e do outro lado, alguns membros do X-Factor. Só que antes de poder participar da batalha e mostrar todas as suas habilidades, o Shatterstar foi empalado pelo Wolverine e ficou de fora da luta. Você vê então que participação, né? Ele não morreu com o ataque do Wolverine, mas provavelmente deve ter se sentido muito inútil, cara. Número 1 temos agora o próprio Ciclope. Ver o Wolverine humilhando e brigando com o Scott Summers é uma das melhores coisas dos quadrinhos. Por mais que o Ciclope seja um herói, muitas vezes o líder dos X-Men, ele já fez coisas bem babacas também e que questionam muito o seu caráter. Enquanto o Ciclope e a Jean Grey ainda estavam juntos, eram um casal nos quadrinhos, o Ciclope tinha alguns encontros também escondidos com a Emma Frost. Ele mantinha relações com ela através da mente, cara. Olha que bizarro, né? Algumas pessoas falam que traição é só contato físico, mas não. Quando você pensa também na mente, também é traição. E depois que a Jean Grey morre, logo em seguida, o Ciclope assume um relacionamento sério com a Emma Frost. Óbvio que isso não pegou bem entre ali os X-Men, e principalmente com o Wolverine, aonde ele entra no quarto do Scott Summers e da Emma
Emma Frost sobe na cama deles e confronta os dois, falando que aquilo não era correto, além de falar que a Jean não merecia um cara medroso e covarde como o Scott Summers. O Wolverine é o rei de irritar todo mundo, né? Só que aqui ele tava certo. O Ciclope não podia tratar a Jean desse jeito, fazer essas coisas. Então ele foi humilhado pelo Wolverine, que deu várias lições de moral aqui no Scott Summers. Chegamos no fim do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Eu vou deixar outros 2 vídeos aqui do lado pra você assistir, que estão bem da hora. Falou, valeu, fui!